Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O espírito de criança que pedia pastel. A moça que nos conta esse relato tem 38 anos, mas isso aconteceu com ela quando ela tinha por volta de uns 7 anos de idade. E tudo que ela vai contar aqui é porque ela escutou em conversas da mãe dela com a vizinha. Duas vizinhas, uma super amiga da mãe dela e a outra uma senhorinha espírita. Essa senhorinha, já muito idosa, morava ao lado deles, dela, e a outra amiga dela morava na frente. Ela até abre parênteses aqui e fala assim, cuidado com o que você fala perto de criança, hein? Eles captam tudo e lembram. Bom, nesse dia, ela conta que naquela época os pais dela ainda estavam juntos e nesse dia o pai dela levou ela para comer pastel no bar da esquina. E ela lembra também que ela pediu pastel, ela fez birra por causa do pastel, ela queria porque queria pastel. Ela não sabe nem explicar, mas ela estava com uma vontade incontrolável de comer pastel. Mas ela bateu o pé que ela queria. E isso não era típico dela. Ela fala aqui, não era típico dela. Ela diz que eles não tinham muito dinheiro, não tinham muitas condições na época. E tipo, sair para comer um pastel que fosse, não era comum para eles. Mas mesmo assim o pai dela a levou. Pai é pai, né? E ela lembra que ela comeu aquele pastel de carne assim, e era o único que tinha no bar. E ela comeu assim com o maior gosto aquele pastel. Aí depois disso, nos dias que se seguiram, ela ouviu a conversa da mãe dela com as vizinhas. E a mãe dela estava contando para as vizinhas que nesse dia, justamente no dia que ela saiu para comer pastel com o pai, que ela queria porque queria o pastel, a mãe dela escutou uma criança chorando muito e pedindo pastel. E essa criança chorava e chorava e a mãe dela pensou que fosse ela. E ela não viu, a mãe não sabia que o pai tinha saído com ela, justamente para levar comer pastel. Ela não sabia que eles não estavam em casa. E ela estava achando que esse choro e pedido de pastel era da filha dela, a moça que nos conta esse relato. E a mãe dela ficou lá consolando a criança, achando que era ela, dizendo, fica calma, se o papai não te levar para comer o pastel, a mãe te leva. Espera um pouco, não chora, vai lá brincar com a fulana. E a criança, que ela achava que era filha dela, estava inconsolável. Chorava e só pedia o pastel. A mãe dela não olhou para essa criança. A mãe dela costurava na sala da casa. Ela tinha uma maquininha de costura lá que ela fazia alguns consertos de roupas, alguma coisa assim, para ganhar um dinheirinho. E essa criança estava chorando no lugar onde a moça que nos conta esse relato costumava brincar, do lado de fora da casa, perto da porta da casa. Então ela estava dentro da sala, escutando a criança lá fora, achando que era filha dela, mas ela não foi lá para ver, ela estava costurando ali e falando com a criança dali, da máquina mesmo. E era assim, praticamente do lado dela, separado por uma parede só. E ela só foi descobrir depois que não tinha ninguém na casa dela. E não era a filha dela que estava chorando pedindo pastel. Sendo assim, ela conversando com essas duas vizinhas, a senhorinha vizinha, que é espírita, a aconselhou a comprar um pastel e deixar do lado de fora da casa, em uma árvore de preferência. E foi o que a mãe da moça que nos conta esse relato fez. Afinal, devia ter alguma alma ali de criança com vontade de comer pastel. Fui para outra dimensão. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela em 1978, no primeiro ano dela na faculdade. Ela morava com os tios e primos numa casa bem grande. Nos fundos da casa havia uma escada que descia para o quintal e lá tinha uma área coberta, com cozinha, uma mesa grande para os dias de verão. Adiante havia uma área larga, extensa, cimentada, com o cipreste ao fundo, e ao lado do cipreste foi construída uma edícula para abrigar uma tia do pai dela, mas essa tia já tinha morrido, já fazia uns 5 anos. E essa edícula ficou fechada desde então. Então ela estava lá fechada fazia uns 5 anos. E da área coberta, onde ficava aquela grande mesa, à noite não se conseguia avistar a edícula. Era pura escuridão lá embaixo.
Até que em uma noite, a moça que nos conta esse relato recebeu lá uma amiga de faculdade, uma colega, para ajudá-la numa certa matéria que ela tinha dificuldade. E os tios e primos dela foram todos dormir, era por volta das 10 horas da noite, e ela continuou estudando com essa colega lá naquela área onde tinha a mesa, na área coberta do quintal onde tinha aquela mesa. Só que num determinado momento, a colega dela não estava aguentando mais de sono e pediu para ela uns 10 minutinhos de cochilo. E ela disse que estava bem acordada, bem ativa ali, e ainda tirou um sarro da amiga dela falando que ela era fraca. Bom, a amiga dela desabou em cima dos livros lá. E ela se levantou, foi para o outro canto da mesa, olhando para a escuridão da noite e acendeu um cigarro. E ela conta que sempre foi muito durona, estudiosa e extremamente racional. Ela era muito difícil de acreditar em coisas sobrenaturais. Vivia a vida dela com muita determinação e sempre procurava ajudar quem precisasse, mas sem sentimentalismos. Mas o que aconteceu aquela noite a fez duvidar da própria sanidade mental. Quando ela acendeu o cigarro e soltou a fumaça, a escuridão ali daquela noite, a noite na verdade virou dia. Tudo clareou todo aquele quintal. Ela ficou ali estarrecida, olhando para aquele dia lindo, aquele céu azul, com umas nuvens brancas, como uma tarde de verão. Aí ela olhou para o quintal e pôde ver perfeitamente a edícula, só que ela parecia estar bem mais bonita do que realmente era. Parecia que ela estava novinha, que tinham acabado de pintar, e ela estava com a porta aberta. Ela conta que tentou fixar a vista para ver se tinha alguém lá dentro da edícula, mas não conseguiu ver nada. Porque da mesma forma que aquele dia veio, do nada, pá, tudo escureceu de novo, ficou noite e novamente ela não podia ver mais nada ali naquele quintal escuro. Ela ficou apavorada e foi sacudir a amiga dela que estava dormindo ali de roncar. E a amiga acordou assustada e ela relatou o que tinha acabado de acontecer. Ela conta que estava quase chorando, que ainda falou para a amiga, falou tipo, ó, você me conhece, você sabe que eu não sou de inventar história, muito mais desses assuntos. Não sou de falar mentira e nem de ficar de conversa boba. E a amiga dela confirmou, disse que sim, eu te conheço, eu sei que você não ia fazer isso. Então ela contou o que aconteceu, mas pediu segredo para ela, para que não contasse para mais ninguém, porque ela não queria ser motivo de chacota na faculdade. A amiga dela também ficou chocada, olhou no relógio e era 00:20. E essa amiga dela disse que era da Umbanda e que esse horário é dos espíritos. E aconselhou que elas rezassem naquele momento. E a moça que nos conta esse relato, ainda incrédula com o que tinha acabado de acontecer, achou aquilo meio besteira, mas resolveu rezar junto com a amiga. E até hoje ela não imagina o que foi aquilo, ela não faz ideia do que foi aquilo, mas que foi real, foi muito real. Ela não sabe se ela voltou no tempo por uns 3 minutos, que foi o tempo que aquilo durou, uns 3 minutos. E ela conta ainda que esse fenômeno voltou a acontecer com ela um tempo depois. Na verdade, alguns anos depois, quando ela estava já em outra casa, ela se deitou para dormir e virou de lado. Só que aí, de repente, quando ela virou de lado, ela se viu num quarto totalmente diferente do dela. Parecia ser um quarto de hospital. E a posição da porta, da janela do quarto era totalmente diferente da do quarto dela. Havia nesse quarto uma mesa com uma jarra de vidro com água e um copo do lado. Essa visão também durou cerca de 2 minutos. E ela conta que ela ia viajar no dia seguinte e acabou cancelando a viagem com medo de um possível acidente. Ela não checou se realmente houve algum acidente naquele dia ou não, mas ela achou melhor não arriscar. E ela diz que fica aqui registrado o depoimento dela, diz que nunca usou drogas, apenas cigarro, não bebe, é perfeitamente saudável, não tem nenhum problema, nada assim que possa causar alucinações. Então o que é isso? O que aconteceu com ela? E felizmente diz que nunca mais aconteceu nada parecido. As sombras em forma de monge. A moça que nos conta esse relato é de Belo Horizonte e tem 31 anos de idade. Ela diz que não foi batizada e não foi criada com nenhuma educação religiosa. Ela não fez crisma, nem primeira comunhão, nada. Os pais dela fizeram assim para que ela
mesma escolhesse o que ela achava melhor quando crescesse, para que ela aprendesse a respeitar todas as religiões. Por conta disso, ela teve pouco contato com histórias de demônios e coisas do tipo, né? Nunca ouviu falar muito de inferno e tal. Apesar de ter um pouco de medo disso, ela diz, isso não era muito comum na rotina dela, não. Então, quando ela era criança, por volta de uns 6 anos de idade, o pai dela trabalhava à noite e voltava para casa de madrugada já. E às vezes ela ficava deitada no quarto com a mãe dela, assistindo novela até dormir. O fato é então que de vez em quando ela dormia na cama com a mãe dela e com o pai. Então, num desses dias, ela estava dormindo na cama com o pai dela do lado direito e a mãe dela do lado esquerdo. Quando ela acordou no meio da madrugada e olhou para o pai dela. E ela imagina que era mais de meia-noite, porque ele já tinha chegado do trabalho e já estava deitado ali dormindo. Então ela viu 3 sombras de homens com um capuz, parecendo monges beneditinos, assim. E essas sombras saíam do chão e tentavam subir na cama, com o braço esticado em cima do pai dela. Ela diz que parecia que eles pegavam um impulso para subir, mas eram puxados para baixo. Subiam e desciam várias vezes, enquanto um era puxado para baixo, o outro dava impulso para subir. Mas eles nunca conseguiam. Aí ela olhou para frente e viu mais 3 sombras. E essas estavam iluminadas por uma luz bem fraquinha que ela não sabe de onde vinha também. Essas sombras também tinham um capuz e parece que faziam um tipo de dança, observando o que acontecia ali. Esses não saíam do lugar. E ao redor ali, em volta do quarto, havia mais outras sombras, todas com capuz, rodeando a cama, e essas pareciam um pouco mais frenéticas. Mas nenhuma sombra conseguia subir na cama. Parece que elas tentavam, mas não conseguiam. Ela, por sua vez, não conseguia se mexer. Ela estava paralisada ali na cama. Mas também não gritou, nem acordou ninguém. Ela ficou ali quieta, observando tudo aquilo. E como ela não tinha o costume de rezar, ela não rezou. E não se lembra muito bem o que aconteceu depois daquilo, ela só sabe que em algum momento ela voltou a dormir. Ela diz que não assistiu nenhum filme de terror para ter aquela visão na mente. A única coisa é que diz que aquelas sombras pareciam um pouco a Dona Morte da Turma da Mônica, mas também ela nunca teve medo desse personagem aí dos gibis. E esse acontecimento também não deixou ela com nenhum trauma. Na verdade, ela nem sabe direito o que foi que ela viu ali. Será que era o povo das sombras? Será que era alguém mandando energia negativa para eles? Seriam seres de outra dimensão? Será que o quarto era um portal? Será que foi tudo fruto de uma paralisia do sono? Ela acha que nunca vai saber a resposta. E para finalizar, ela diz que também não aconteceu nada trágico na família depois dessa visão, tudo correu normalmente. Minha avó falecida veio inspecionar a compra da nossa casa. A moça que nos conta esse relato diz que ela e a família sempre viveram de aluguel, mesmo quando os pais dela ainda eram casados, pois eles se separaram em 1990, eles também viviam de aluguel. Então, em 2010, ela já com 28 anos, já tinha terminado a faculdade, já era funcionária pública, mas ainda assim era difícil comprar uma casa, era difícil juntar dinheiro para dar uma entrada. Aí, o órgão em que ela trabalha fez um convênio com aquele banco que financiava as casas. E aí elas puderam, ela e a mãe, realizar o sonho de ter a casa própria. Então ela começou a procurar casa. E procurou durante, sei lá, cerca de um mês, procurando casa loucamente, dia e noite, mas não encontrava nada. O que achava dentro do orçamento não dava certo a casa. Alguma coisa acontecia, problema com documentação, não sei o que, acabava não dando certo. Até que ela desanimou e deixou de lado por uns 15 dias ou mais. Largou mão de pensar em procurar casa, falou, deixa quieto por um tempo. Até que um dia ela chegou do trabalho e veio muito no pensamento dela, tipo, vai procurar uma casa agora, vai pesquisar. E ela tem certeza que isso é uma intuição que vem lá de cima, porque ela nem estava pensando mais em procurar casa e de repente veio, vai lá pesquisar. E assim ela fez, entrou no site lá e começou a pesquisar casa.
E logo de cara veio uma casa linda, grande, com uma varanda enorme, do estilo que ela queria. E o melhor, dentro do orçamento. Ela nem acreditou. E o local era também onde elas queriam, era ali nas imediações onde elas moravam. Não teve dúvida, ela ligou na hora e falou com o senhorzinho, dono da casa, que morava lá com a família dele. E o senhorzinho disse que ela podia ir naquela hora mesmo, se ela quisesse ver a casa. Então, imediatamente foi ela, a mãe dela e uma outra amiga delas que morava perto dessa casa que estava à venda. E elas chamaram essa amiga porque essa amiga conhecia o bairro lá, né, onde essa casa estava à venda. E a amiga foi de bom grado. Elas entraram, olharam a casa, já era de noite, mas mesmo assim ela adorou a casa. Ela amou e a mãe dela também. Porque diz que normalmente quando ela gostava da casa, a mãe não gostava. Quando a mãe dela gostava da casa, ela não gostava. Mas nessa foi diferente, essa foi unânime, as duas gostaram da casa. Ela nem estava acreditando. Era no bairro onde elas queriam, o preço era no limite, mas dava para financiar. Era assim, uma casa muito grande, toda fechada, porque afinal diz que a mãe dela morre de medo e a casa diz que parece um apartamento, assim, tudo fechadinho. Bom, ela diz que o sobrenatural já tinha acontecido aí, mas ela soube depois, nos dias que se seguiram, né, ela correu com tudo para fazer logo esse financiamento para mudar o mais rápido possível. E encontrou com o senhorzinho, dono da casa, umas 3 vezes para tratar da documentação e tudo mais. E na última vez que eles se encontraram, esse senhorzinho meio que coçou a orelha, fez uma cara assim meio de bobo, né? Ele já era um senhor de uns 60 anos, mais ou menos, já aposentado e tal. E ele disse: Olha, eu preciso te perguntar algo, porque a minha esposa está me enlouquecendo. Tinha uma senhora com vocês, né, quando vocês vieram ver a casa? Ah, tinha sim, é a Silmara, né? Inclusive você conhecia ela dos bailes da adolescência. Não, eu conheço, eu sei quem é a Silmara, mas não é ela. Minha esposa disse que tinha uma outra senhora além dela. E então aquele senhorzinho descreveu a avó paterna dela, que já era falecida há cerca de 8 anos. E essa avó dela também era espírita, da Umbanda, muito entendida. Também era benzedeira e foi parteira também, uma mulher porreta, que sempre ajudou a todos e também sonhava muito que elas conseguissem a casa própria. E com certeza ela ajudou a concretizar esse sonho. Antes de continuar, deixa eu mostrar uma camiseta aqui da Loja Assombrada, que é a Other Dimension. Olha que camiseta branca em algodão, de outra dimensão com Einstein aqui moderninho, tá? Essa camiseta está à venda na Loja Assombrada. Dá uma fuçadinha lá, o link tá na descrição. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!